Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos, trazer assim um grande apanhado sobre o que é esse gênero literário chamado crônica, que eu amo de paixão, sou apaixonada pela crônica e espero que ao longo, dessa explanação aqui vocês possam entender por que eu sou assim tão apaixonada por esse gênero literário. Bem, para a gente começar um trabalho sobre crônica, penso eu que todo trabalho de escrita precisa iniciar através da leitura. Então não tem como a gente escrever se a gente não ler, assim como não tem jeito de falar se a gente não ouvir. Nós só aprendemos a falar porque quando éramos crianças a gente ouvia as pessoas falando. E foi escutando os meus pais falando que eu aprendi a falar. Não foi, assim, ninguém me deu um manual de instrução como falar e eu saí falando. Da mesma forma, eu observava meu filho quando ele estava aprendendo a falar, ele dizia muito assim: mamãe, eu di um pedacinho do pirulito para o meu irmão. Então eu di e não eu dei. E aquilo era lindo, porque ele estava aprendendo a falar. Ele estava fazendo hipóteses de como usar aquele verbo, aquele tempo verbal. E assim vai acontecer, com todos nós que estivermos aprendendo a escrever um gênero literário. Nós temos também que fazer hipóteses, nós temos que começar e temos que enxergar o erro como o princípio do acerto. A ciência logosófica traz, essa grande máxima em sua pedagogia de que o erro é o princípio do acerto. E assim é que a gente deve começar escrevendo crônicas, lendo e tentando fazer os nossos primeiros ensaios. Então, para começar, eu vou dar algumas sugestões daquelas crônicas que eu amo de paixão e que eu garanto é ler e ficar encantado, é ler e querer ler outra. Então eu trouxe, tem várias, são muitas sugestões, mas eu trouxe algumas. Por exemplo, O Homem Nu, Ousadia, A Última Crônica. Essas três do Fernando Sabino são incríveis. O Menino que Chupou a Bala Errada, do Stanislau Ponte Preta. Gente, a gente vai lendo a crônica e vai ficando querendo ler rapidinho para saber depressa o que vai acontecer com esse menino que chupa uma bala errada. A Estranha Passageira, do Stanislau Ponte Preta, também, que tem um fim surpreendente. Cobrança, do Moacir Scliar, que eu vou trabalhar essa crônica aqui no final desse vídeo. Não deixe de ficar até o final para você ver o trabalho que a gente vai fazer com essa crônica aqui, para você confirmar primeiro que ela é muito bacana e depois para você também ficar entusiasmado em buscar outras crônicas como essa. Tem a crônica Bola, do Luiz Fernando Veríssimo, que é incrível. O Socorro, de Milor Fernandes, uma crônica curtíssima, engraçadíssima. História de Cheiros, do Luiz Henrique Gurgel. Quem Tem Medo, de Mortadela, também. Essa foi escrita pelo Mário Prata. E O Meu Reino por um Pente, que é do Paulo Mendes Campos. Bem, por que o ponto de partida para escrever o gênero literário crônicas é o modelo, Estou trazendo aqui várias opções de modelos para vocês. É porque o modelo ele é necessário para a apropriação linguística das marcas que esse gênero carrega. E se a gente escuta as crônicas e vai lendo muitas crônicas, de repente, se a gente precisa de escrever, a gente pode deixar fluir a nossa primeira crônica. Então, para isso, eu vou ler uma crônica que eu escrevi, que está no livro Simples Assim Crônicas. Só de ouvir essa crônica, por exemplo, a gente já pode recordar de algum fato que a gente viveu ou que a gente viu alguém vivendo e já querer escrever também, correr, pegar o papel, o computador e já ir correndo lá e escrever. Então fica aí e depois me escreva aqui no comentário se você se recordou de algum fato enquanto eu estava lendo esta crônica. Será que na sua cozinha já aconteceu algo que poderia ter virado um grande acidente ou algo assim, surpreendente? Será? Ou na cozinha de alguém, você já ouviu alguém contar? Tenho certeza que sim, é só colocar a recordação aí para funcionar.
E a crônica que eu vou ler para vocês, ela está na página 21 do livro Simples Assim, se chama Fogo, Fogo. Se você não tem o livro, não tem problema. Você pode conferir todas as outras crônicas deste livro no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu gravei um podcast, né, só lendo esse livro todinho para vocês. Né? Você não precisa comprar, se quiser, claro, pode comprar, tem no Mercado Livre, está escrito aí também na descrição para você comprar, mas não precisa, está gratuito aqui a leitura do livro nesse link que está aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês gostem e me conta logo após a leitura dessa crônica qual o fato que lhe ocorreu, que você já viveu ou que alguém já viveu. Aposto que vai aparecer um fato aí, vamos lá. Fogo, fogo. Consegui! Letícia chega gritando e segurando a latinha de leite condensado como se fosse um troféu. O que é isso, Letícia? O que você está aprontando dessa vez? Consegui pegar a latinha antes que a Maria colocasse na prateleira altíssima. E agora? O que vai fazer? Ora, vou abrir um buraquinho, colocar no fundo da minha gaveta de meias, onde a Maria não mexe, e vou comer tudo sozinha. E não vai me dar um pouquinho? Claro que não. Egoísta. Egoísta não, sou esperta. Por que você não faz o mesmo? Ah, me empresta o furador de latas da sua mãe? Não, só se você me der um pouquinho. Não posso. Prometi a mim mesma que vou comer uma lata de leite condensado sozinha. Você vai ter dor de barriga. Não joga praga não, sua invejosa. Egoísta. Invejosa. O silêncio reina por uns minutos, cada uma com a cara virada para um lado. Subitamente, Sabrina, empresta o furador de latas? Não, uso da sua casa. Não posso, senão a Maria pode desconfiar. Empresta, vai? Não. Tá bom, eu te dou um pouquinho. Quanto? Meia colher. Só isso? Isso é muito. Minha mãe fala que leite condensado é enjoativo, é doce demais. Tá bom. Enquanto Sabrina revira a gaveta de talheres à procura de um furador de latas, ela encontra um isqueiro. Ô, bom isqueiro, vamos brincar com ele? Primeiro me dá o furador de latas. Não tô achando. Letícia empurra Sabrina para o lado à procura do furador. Enquanto isso, Sabrina diverte-se com o isqueiro que parece estragado. Sabrina atrita o isqueiro insistentemente, sem êxito, pois não consegue nenhuma centelha de fogo. Está estragado, acho que posso ficar com ele para brincar. Letícia encontra o furador. Dirige-se para a mesa com ar de quem tem uma missão especial. Coloca a latinha de leite condensado sobre a mesa, ajoelha-se na cadeira e inicia a tentativa de furar a lata. Tenta, mas não consegue achar o jeito. Vira de lado, contorce o ombro, tenta com a mão direita, com a mão esquerda e nada. Encurva-se em cima da latinha meio de lado, deixando seu cabelo tão comprido e bem tratado cair sobre a mesa. Sabrina também se dirige para a mesa brincando e fazendo gracinhas com o isqueiro a milímetros do cabelo da prima. De repente, Sabrina assusta-se. Fogo, fogo! Um cheiro de queimado espalha-se no ar e Letícia desespera-se ao ver o cabelo em chamas. Em pânico, Sabrina começa a bater na cabeça da prima para apagar o fogo. Sem sucesso, olha à sua volta e, num impulso, pega uma tampa de panela e bate sem parar nos cabelos que ainda restam. Com tantos gritos que ecoavam pela casa dentro, o pai de Sabrina chega, vê a cena e apaga o incêndio. Letícia chora, tentando apalpar o cabelo que já não tem mais. O pai de Sabrina fica bravo, dá um sermão. Observa o furador de latas, o isqueiro e a latinha de leite condensado sobre a mesa. Recolhe tudo e guarda bem no alto, fora do alcance das crianças. Depois recomenda: vocês duas nunca mais brinquem na cozinha. Aqui não é lugar de criança brincar. Vamos, Letícia, vou levá-la para casa. Na certa, sua mãe levará você ao cabeleireiro hoje. Bem, então é isso, olha. Essa foi a crônica que eu escrevi no livro Simples Assim. A inspiração, ela veio de uma aluna que me contou que isso, algo bem parecido aconteceu com ela e com a prima. E eu escrevi, claro, colocando alguns detalhes, né,
de exagero e a outros detalhes da minha imaginação. Só de ouvir uma crônica como essa aí que eu li, será que a gente é capaz de se recordar de algum fato do cotidiano que a gente também pode escrever? Bem, eu acabei de me recordar aqui de quando eu queimo feijão, né? Às vezes eu estou aqui dando aula no computador, fazendo aula virtual e ao mesmo tempo fazendo almoço. E de repente eu me esqueço do feijão lá cozinhando e já aconteceu vários episódios de estar queimando a panela. E aí o meu filho fala: mãe, você tem que evoluir, né? Tem que melhorar para cozinhar. E eu me esforço muito e mesmo assim aconteceu outras vezes. Então é algo que eu posso, né, pegar um desses dias em que a panela queimou tanto e que eu acabei perdendo a panela e narrar em forma de crônica. Mas a crônica, ela nem sempre foi assim, descolada desse jeito que eu li. A crônica, ela tem uma história aqui no Brasil, né? No início, quando se começou a escrever crônicas aqui no Brasil, elas eram publicadas em jornais. E as crônicas estavam sempre associadas a acontecimentos políticos. Então, o que os cronistas queriam? Eles queriam mostrar, eles queriam criticar, eles queriam fazer o leitor refletir, ou sobre um político, ou sobre fatos políticos. E por isso elas eram sempre veiculadas no jornal. Mas a crônica foi se popularizando e também se transformando. Depois de um certo tempo, os cronistas começaram a narrar, né, na forma da crônica, acontecimentos sociais. E assim a crônica foi tomando uma forma brasileira, adaptando-se às várias nuances que a realidade brasileira apresenta. E teve um dado momento, então, nos jornais, que os cronistas escreviam, né, para determinados leitores. Então, tinham ali os assinantes de jornal. E os cronistas começaram a perceber os gostos dos leitores. E eles escreviam para quê? Para agradar o leitor, claro. Para que agradar o leitor? Para o leitor comprar o jornal, né? E foi aí que começou a surgir uma coisa que existe na crônica muito bacana, que se chama familiaridade com o leitor. A crônica é um gênero literário em que o cronista, ele tece toda uma intimidade com o leitor, né? Toda uma familiaridade com o leitor. Ele pode, inclusive, conversar com o leitor durante o texto, se ele assim desejar. E foi assim que a crônica saiu do jornalismo com uma narração curta, que era só veiculada em imprensa, revistas, jornais, rádio, e passou a fazer parte da literatura como um gênero textual literário, porque ela foi se transformando, foi se adaptando e também, né, trazendo essa singularidade, esse aspecto em que o escritor ele podia trazer o texto de uma forma única, de uma forma bem original, de uma forma singular, mostrando o seu estilo, mostrando aquele jeito, né, de próprio dele de escrever. E isso fez com que a crônica possibilitasse uma forma diferenciada de cada um fazer a sua própria crônica. A crônica, então, ela traz para o escritor uma liberdade de expressão, né? Uma liberdade na forma de trazer os elementos do cotidiano e também na sua intencionalidade. E ela possibilita muitos estilos. E isso é muito bacana. Por quê? Porque acaba indo de encontro ao que nós, seres humanos, somos mesmos. Somos tão diferentes uns dos outros. Então, os escritores são muito diferentes uns dos outros, os cronistas, e eles trazem essas diferenças, né, no seu estilo de escrever a crônica, e acaba atingindo leitores que vão se conectar, que vão se identificar com o jeito daquele cronista que escrever. Por exemplo, eu adoro escrever crônica de humor. Eu quero rir escrevendo o texto, eu quero que o meu leitor ria. E aí, quem gosta muito de rir, quem gosta muito de texto de humor, pode se identificar com a crônica que eu escrevo, por exemplo. Bem, e existe também um mito sobre crônicas, de que adolescente não gosta de ler e escrever crônica, mas isso é só um mito. E, né, nesse trabalho meu de pesquisa,
com o gênero literário, nesse meu trabalho de sala de aula, observando como que os adolescentes reagiam, tanto na hora de ouvir uma crônica, de ler uma crônica, quanto na hora de escrever, eu descobri que isso era só um mito, né? Quando as pessoas falam assim, não, adolescente não gosta de crônica. E eu comecei a tentar entender, mas por quê? Por que existe esse mito que adolescente não gosta de crônica? Então, qual que é a causa disso? Eu fui observando que na docência, né, em muitas escolas, alguns professores traziam crônicas para os alunos de um teor político, de um teor cujo contexto, às vezes, os alunos não estava ao alcance dos alunos. E sem trabalhar o contexto, e sem trabalhar ali a biografia do escritor, o aluno não conseguia alcançar o humor que o cronista tinha tentado gerar, não conseguia alcançar a crítica que o cronista estava tentando fazer ali naquele texto dele. E é claro que tudo que escapa ao nosso entendimento pode passar a ser desinteressante para a gente. Então eu comecei a observar isso no trabalho de crônica com os adolescentes. E o que isso me apontou? Que a gente precisa levar para o adolescente crônicas que estão mais relacionadas com o cotidiano deles, né? Com o dia a dia deles, porque assim eles, pelo menos na hora de introduzir esse gênero, depois que ele já estiver familiarizado, tudo bem, a gente traz várias outras possibilidades. Mas para introduzir o aluno nesse universo da crônica, quanto mais identificado o elemento ali que está sendo narrado com o cotidiano de um adolescente, melhor, porque ele vai se identificar e se conectar na hora e a paixão é certa, gente, não dá erro. Então a escolha da crônica que a gente vai levar para o aluno precisa ser feita a dedo, com muito cuidado. Olha só, e qual tipo de crônica? Como levar essa crônica para os alunos? Né? Eu que sou professora, gosto de levar às vezes uma crônica que eu mesma escrevi. No link aqui embaixo, na descrição, eu estou deixando para vocês uma aula que eu dei, uma das primeiras aulas que eu dei para os meus alunos sobre crônicas nesse ano. Eu peguei uma foto minha e tentei escrever uma crônica a partir daquela foto. E mostrei para os meus alunos, e estou mostrando para vocês aqui no vídeo, a crônica, né, na primeira versão que eu escrevi. Quando você for, né, lá no link, no vídeo, você vai ver que a minha crônica precisa ser aperfeiçoada. Há detalhes que eu preciso, né, melhorar, algumas coisas enxugar, mas eu já fui logo mostrando para os meus alunos a primeira versão, também para trazer para eles depois o que eu vou melhorar nessa minha crônica, o que pode ser aperfeiçoado, para que eles entendam que escrever uma crônica também é um processo, né? A gente não vai lá e escreve tudo de uma vez e está pronto. Está pronto para ler às vezes, mas não está pronto para publicar. Então a gente precisa passar por vários processos de releitura, reescrita, correções. E como instrumento didático, eu acabei postando esse vídeo e mostrando para os meus alunos a primeira versão que eu fiz, para que eles entendam isso, né? Eu fiz uma crônica a partir das recordações que eu tinha de um dia que eu tirei uma foto de quando eu era criança. E só de assistir essa aula, eles escreveram textos lindíssimos que nós vamos tentar publicar depois. E cada um escreveu uma crônica totalmente diferente de uma foto diferente. Foi muito bacana. Então, se você quiser conferir, o link está aqui embaixo. E nesse contexto que eu trouxe para vocês, de como a crônica foi ganhando campo aqui no Brasil, a gente constata que a crônica se adaptou ao cotidiano brasileiro, né? Os cronistas fizeram com que a crônica se adaptasse e também foram evoluindo a forma de escrever crônica. E se os cronistas evoluíram a forma de escrever, se a crônica evoluiu, por que a gente também não vai evoluir, não é? Foi por isso que eu escrevi. E é por isso que eu estou aqui tentando evoluir um pouquinho, fazer a minha aula virtual, porque antes eu não conseguia fazer aula virtual. Estou aprendendo aqui junto com vocês. Fiquem à vontade para escrever aqui nos comentários todas as sugestões para melhoria que vocês quiserem, que serão muito bem-vindas. Bem, e assim como pode fluir uma crônica simplesmente por ouvir, né? Eu escutei uma crônica, então posso tentar ir lá e escrever uma outra crônica? Já que isso é possível, eu também vou deixar aqui no link um podcast para vocês. Eu li todo esse livro inteirinho, do começo ao fim, e tá aqui no link da descrição.
para que você possa acessar o livro gratuitamente, tá? Tem um crítico literário, o Antônio Cândido, que ele definiu os cronistas como cães farejadores do cotidiano. E eu concordo muito com ele. Para ser um cronista, você tem que farejar no cotidiano um fato, um episódio, né, um detalhe que pode, né, assim, ter muito valor. E esse valor está ali escondido e ninguém está observando, está todo mundo passando. Passo hoje, passa amanhã, passa depois por aquele detalhe e não me atento para ele. Então eu tenho que farejar esse detalhe escondido, farejar, né, esse flagrante do cotidiano que ninguém está dando atenção e de repente eu que sou cronista vou dar atenção para isso. Na sala de aula eu costumo falar para os alunos assim, olha, aqui na minha mão tem uma lupa, fecha a mão em conchas, fecha aí, vou te jogar uma lupa, toma uma lupa, a partir de agora sai olhando o seu cotidiano com a lupa na mão, tá bom? E usando essa lupa, passe a observar os detalhes da sua vida. Você vai ver que você pode ser, inclusive, mais feliz observando os detalhes. E escrever crônica, para quê? Para que a gente vai escrever crônica? Nós temos aí os jornais televisivos, impressos e agora principalmente virtuais, né? Impressos nem tanto mais por causa da pandemia. Mas o jornal, ele está totalmente sintonizado com o sensacionalismo. Ele pega um fato extraordinário para contar. Ele está sintonizado com tragédias. A crônica, para que a crônica? Para a gente mudar essa sintonia, para a gente sintonizar com as coisas miúdas da vida, com aquilo que todo mundo vive, mas que ninguém está dando importância e de repente a gente pode dar. A crônica, então, ela vem para isso, né? Para a gente assumir um compromisso com o que é real, para a gente valorizar o cotidiano. E a gente não precisa ficar imaginando muito. Olha que bacana! Ninguém vai ter a desculpa de falar assim, eu não dou conta de imaginar muito, por isso eu não escrevo. A gente precisa só de observar. Já te dei uma lupa e usa a lupa. E olha os detalhes do seu cotidiano. Observe. Observar é algo muito valioso que pode transformar a nossa vida. Começa a observar todos os detalhes. Você vai ver quanta coisa maravilhosa que tem no seu cotidiano que você nem tinha prestado atenção ainda. E essa oportunidade de escrever crônicas, essa oportunidade que a escrita da crônica nos oferece, que é observar o cotidiano com muita atenção, ficando, né, assim, atenta aos detalhes, essa oportunidade, ela casa muito com o que o Pecote, o humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, traz, né, como conceito de felicidade. Às vezes a gente reclama, eu não sou feliz, quando eu fizer aquilo eu vou ser feliz. Mas será? Porque o Pecote, ele traz a seguinte definição: a felicidade é algo que a vida nos outorga através de pequenas porções de bem. Puxa, mas se a gente for observar então o nosso cotidiano, todos os detalhes e as pequenas porções de bem que estão por trás de cada detalhe, já pensou? Nós vamos ampliar muito a possibilidade de ser mais feliz. É ou não é de se apaixonar por esse gênero literário, gente? Um gênero que, se eu ler e escrever, eu posso ficar mais atenta às pequenas porções de bem que ocorrem na minha vida. Então, escrever crônica é também um chamado para estar mais atento à realidade, atento ao que nos acontece. Atentos, inclusive, aos pensamentos que estão na nossa mente, o que está passando aqui ao viver cada momento do cotidiano. Porque, de repente, eu posso escrever uma crônica, né, trazendo os pensamentos que estão na minha mente diante de determinado fato ali do cotidiano. Um detalhe interessante para a gente trazer é qual a diferença da crônica e do conto. Porque são dois gêneros muito próximos. Tem linguista que define um determinado texto como se fosse crônica. Chega outro linguista para analisar e fala, não, isso é um conto. Então existe essa grande proximidade entre esses dois gêneros. Por quê? Porque eles têm marcas textuais em comum, muitas marcas textuais em comum. Mas existe algo
que a gente pode trazer para facilitar a diferença entre crônica e conto? Eu costumo dizer que o limite da crônica e do conto, né, no meu entendimento, é o tempo cronológico que os dois textos apresentam. Enquanto a crônica, ela narra um momento do cotidiano, ali um momento breve, que aconteceu ali em poucos minutos ou em poucas horas, num dia, né? Enquanto a crônica narra esse tipo de momento, de episódio, de fato, o conto, ele narra vários acontecimentos sucessivos. Ou então ele narra um acontecimento longo que, para se desenrolar, precisou de dias e dias para se desenvolver. Então, esse tempo cronológico em que o fato acontece precisa ser observado. Alguns alunos meus, quando vão escrever a crônica, eles pensam assim: então para ser crônica, o texto tem que ser curto. Não necessariamente. Claro que a crônica ela é um texto mais enxuto, a gente usa menos advérbios, menos adjetivos, mas não tão curto, a ponto da gente não trazer elementos importantes. Quando eu digo um episódio curto, eu estou dizendo mesmo do tempo cronológico em que o fato narrado acontece. Como no início aqui eu não contei para vocês da crônica Fogo, Fogo, quanto tempo terá durado o fato das meninas, das primas estarem ali na cozinha procurando o abridor de lata para abrir a lata de leite condensado? Uns 10 minutos, né? Elas ficaram na cozinha ali quanto tempo? 10, 15 minutos? E até que o cabelinho dela pega fogo e chega o pai. Então, é isso, assim, o tempo desse episódio foi curto. Não necessariamente o texto tem que ser minúsculo, porque às vezes os alunos escrevem um pouquinho, achando que não pode trazer um detalhe a mais. Pode, de forma enxuta, mas pode. Então, a crônica, ela nos dá a possibilidade de ter um estilo mais livre, porque ela pode assumir vários tons, enquanto o conto, ele traz um estilo mais padronizado. Não estou dizendo aqui que o conto é totalmente padronizado, não. Mas ele tem um estilo mais padronizado do que a crônica. A crônica, ela traz uma linguagem mais coloquial. É claro que a gente vai se preocupar, né, com a linguagem, nós vamos trazer pronomes bem colocados, nós vamos nos preocupar, sim, com a linguagem. Porém, a crônica, ela possibilita nós trazermos elementos da linguagem coloquial. Uma fala, por exemplo, de um personagem, uma gíria, e isso gera a intimidade com o leitor, porque o leitor, ao se conectar com aquela linguagem que ele está acostumado a ouvir, na hora ele se conecta com aquilo e acha gostoso ler o texto. Enquanto o conto não, o conto ele tem uma linguagem mais formal, né? Mais difícil a gente ver uma gíria num conto e ver aqui uma expressão que a gente usa no dia a dia dentro da casa da gente, é mais difícil da gente ver. A crônica, ela é mais enxuta, então nós vamos escolher poucos advérbios, a gente vai trazer elementos da narração de forma breve, nós não vamos descrever o personagem, todos os seus detalhes, nem o lugar onde aconteceu o fato com todos os seus detalhes, não. Vocês viram que na crônica que eu contei, eu não descrevi como era a cozinha, eu não descrevi como era cada personagem. Eu trouxe os elementos da narração de forma muito breve. Enquanto no conto a gente traz os elementos da narração de forma mais densa. A gente descreve mais os lugares, descreve mais os personagens, gasta mais de um tempo, tanto na narrativa quanto na descrição. A gente pode dizer que a crônica é uma fotografia em palavras, como se a gente registrasse e mostrasse, né, aquele momento em palavras. E por isso a gente consegue tornar o cotidiano significativo. Com a pandemia, é muito importante a gente dar um significado maior aos detalhes do cotidiano. Nós estamos muito dentro de casa, não é isso? Então a gente precisa tornar esse cotidiano mais significativo. O que a gente pode escrever quando a gente for, né, tentar escrever uma crônica? A gente pode tentar escrever uma situação engraçada, a gente pode tentar escrever uma cena inusitada, um fato curioso, um detalhe que revele algo de valor. Tudo isso a gente pode escrever quando a gente estiver tentando, né, redigir uma crônica. A gente tem que tentar narrar o que quase todos não dão importância. Eles passam, né, por aquilo sem observar. E, de repente,
nós que somos cronistas, que estamos nos ensaiando para ser cronistas, vamos valorizar aquilo, ressignificar esse detalhe do cotidiano. E pode inventar? Pode inventar. Você pode usar a sua recordação, recordar de um fato que você já viveu, que alguém viveu, e narrar esse fato. Mas você pode usar ali elementos também, né, da imaginação. Só que esses elementos da imaginação que você vai usar, você não pode esquecer que precisam ser pautados na realidade. Né? Na crônica a gente não vai trazer elementos surreais. Não, a crônica ela tem um compromisso com o que é real. E agora nós vamos conhecer uma crônica do Moacir Scliar. Gente, é muito bacana essa crônica, se chama A Cobrança. Você conhece? Se já conhece, me conta aqui como foi que você conheceu essa crônica. Se não, você não pode perder, porque ela é muito legal. E logo após a leitura dessa crônica, o estudo dessa crônica aqui, nós vamos fechar, né, com um grande resumo de tudo isso aqui que eu falei. Quais são, resumidamente, as marcas da crônica? O Moacir Scliar, esse aí, ele foi um escritor brasileiro e ele foi formado em medicina. Ele trabalhou como médico, especialista em saúde pública e ele foi professor universitário. O fato dele ter sido médico assim, é bastante interessante porque ele traz alguma questão da saúde aqui nessa crônica dele. E também, o Moacir Scliar, ele escrevia, ele pegava uma notícia de jornal e transformava em crônica algum fato que já tinha acontecido mesmo, que algum jornalista já tinha ali noticiado, né? Ele pega o gênero notícia e transforma em crônica. Claro, usando a sua imaginação para fazer as adaptações dessa, né? Fazer essa transição da notícia para a crônica. E olha que bacana essa ideia dele. Nós também podemos fazer isso, pegar uma notícia de jornal e transpô-la como se fosse uma crônica. Vamos ver como que o Moacir Scliar conseguiu trazer uma notícia de jornal transformada em crônica. Cobrança. Ela abriu a janela e ali estava ele diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Bem, imagina a cena. Você abre a janela e dá de cara com um cobrador. Um cobrador carregando um cartaz. Hoje em dia, será que alguém pode nos cobrar dessa forma? Né? Quais seriam as consequências se alguém fizesse uma cobrança assim? Na época em que o Moacir Scliar, né, publicou essa crônica, me parece que foi 2001, ele aproveitou uma notícia de jornal em que estava sendo noticiada uma forma inadequada de cobrança, uma forma em que estava constrangendo aquela pessoa que estava sendo cobrada. Né? Veja como ele apresenta de início. Ela abriu a janela. Ela quem? Ele nem descreveu quem é essa personagem, ele foi direto no ponto, direto no fato do cotidiano. Então ele foi partilhando esses fatos do cotidiano com o leitor, dando uma singularidade, né? Ali, de um lado para o outro, diante da casa, aqui. Veja a singularidade que ele está dando para esse fato. Ele traz, né, verbos de dizer, protestou ela, para marcar um discurso, né? Ele vai trazer toda a crônica num discurso direto. E aí, se fosse com você alguém te cobrando dessa forma, né? Você não pode fazer isso comigo, ninguém pode fazer isso hoje em dia, né? O que a gente faria com esse cobrador? E por que será que esse cobrador resolveu tomar esse tipo de atitude? Vamos ver a continuação? Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou, você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes eu tentei lhe cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro, esta crise. Perceba como ele empregou os verbos flexionados da primeira e terceira pessoas. Comprou, pagou, você comprou e pagou. Não paguei, eu tenho, né? Eu. O cobrador está aqui justificando que ela comprou, que ela não pagou e por isso ele tem o direito de cobrar. E ela está justificando que não tem dinheiro por causa da crise.
essa justificativa é suficiente para a pessoa não pagar a dívida que tem? Se fosse você o cobrador e escutasse isso de quem está cobrando, não vou pagar porque eu não tenho dinheiro, porque tá uma crise. Basta essa justificativa? O que você diria diante da pessoa que você estivesse cobrando? Vamos ver o que aconteceu? Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados? Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar e é o que eu estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Bem, então, olha assim, então está acontecendo entre os personagens um discurso. Eles estão conversando entre si, né? Ele está argumentando, aqui ele até usou o verbo ironizou. Ele está ironizando, né? Você vai me dizer o quê? Que você não tem dinheiro por quê? E ele está dizendo, é problema seu, não estou nem aí. Quando ele diz problema seu, ouviu? Ele está trazendo aqui pra gente elementos da fala do cotidiano. A gente fala assim, não é? Problema seu. E também ele traz aqui o discurso direto. Ele poderia estar apresentando um discurso indireto para trazer a fala dos personagens, mas o discurso indireto, ele gasta muito mais palavras para escrever aquilo que a gente queria dizer do que o discurso direto. Então, o cronista, ele sempre faz a opção do discurso direto. Por quê? Porque ele vai economizar palavras, ele vai agilizar o texto, vai deixar o texto mais fluido, mais rápido, né? E é por isso que há essa escolha do discurso direto. Tem um vídeo aqui no canal, olha, o link também vai estar aqui embaixo, em que eu falo mais detidamente sobre o uso do discurso direto na crônica. Se você quiser depois, você pode ir lá para conferir. Mas a pessoa que está sendo cobrada, ela, né, que é uma mulher, que a gente já tem a pista, ela argumenta, você podia fazer isso de uma forma mais discreta, porque convenhamos, está com cartaz lá na frente da minha janela, para meus vizinhos todos me verem que eu estou sendo cobrada, é realmente constrangedor, não é mesmo? Em tempos atrás isso acontecia, até acontecer, né, toda uma reforma aí dos direitos dos consumidores. Mas o cobrador, ele está muito firme naquilo que ele se propõe a fazer, que é cobrar. E ele diz que nem quer saber se houve um ataque lá em Nova York, né? Ele não quer nem saber disso. Ele simplesmente quer o dinheiro dele. Percebam como o título, ele é um resumo de todo o texto, um resumo numa única palavra. Então, a escolha do título, cobrança, é também um ponto em que a gente precisa observar na crônica. A crônica, o título da crônica precisa ser ao mesmo tempo instigante e trazer, assim, né, aquele resumão da crônica em apenas uma ou poucas palavras. E o cobrador continua. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto? Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui carregando este cartaz até você saldar sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Puxa, olha, o cobrador tão determinado a cobrar com um cartaz, né, na mão, provavelmente de papel. Fiquei imaginando, quem sabe, tá ali numa cartolina escrito, né, o cartaz, e começa a chover. O que vocês acham que vai acontecer com o cartaz dele? Vai molhar todo, vai manchar as letras que foram escritas, se tiverem sido escritas de caneta, vai rasgar? Será que ele vai continuar ali se começar a chover um temporal? Será que vai ter um temporal? O que será que vai acontecer? Observem que esse trabalho que a gente está fazendo se chama leitura protocolada. O que é isso? Ao mesmo tempo em que nós estamos lendo, nós também estamos sendo autores, nós também estamos construindo possibilidades, escrevendo uma história paralela, enquanto a gente vai imaginando as hipóteses que podem acontecer, né, no desenrolar dessa crônica. E essa estratégia de trazer a leitura protocolada é muito legal também, muito bacana. Vai nos habilitando a produzir o texto também. Observem nesse trecho que o Moacir Scliar, ele trouxe aspectos de oralidade. Olha, negativo. Falei com você, expliquei, avisei. Não é assim que a gente faz na oralidade? E ele traz expressões de conversa familiar e íntima, né? Ele traz repetições. Olha quantas vezes ele trouxe o pronome você durante a crônica. E quando ele diz minha paciência foi se esgotando, isso é uma conversa íntima, familiar,
Como assim, né? Entre o cobrador e a pessoa que está ali sendo cobrada. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí, se você está preocupado com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero, tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Olha, apesar, né, de estar irritada com a forma como o cobrador está fazendo a cobrança, ela tenta protegê-lo. Ela não quer que ele se molhe, ela não quer que ele fique doente. Nesse ponto aqui da crônica, eu me recordei que o Moacir Scliar era médico, gente. Então, ele se atentou para esse detalhe, para trazer esse detalhe na escrita. Olha que bacana. E ele traz aí a linguagem do cotidiano, né? E daí? Não que a gente vai escrever a linguagem do cotidiano na crônica inteira, a gente vai trazer ela em algumas nuances, em alguns momentos, para dar um charme para a nossa crônica. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro, afinal você é meu marido, você mora aqui. E aí, a surpresa, o elemento surpresa que o Moacir Scliar criou, né? Para gerar um humor. Então aqui a gente confirma que a crônica dele é de humor. Qual elemento é o ápice que se gera o humor na crônica dele? Nessa expressão, você é meu marido, porque é um elemento surpresa, inusitado. Como que a gente podia esperar ao longo dessa leitura que o cara que estava lá cobrando a moça fosse o próprio marido dela, gente? Isso não é tão comum assim, é? Então, apesar da crônica trazer sempre elementos do cotidiano, ela pode também trazer um elemento do cotidiano que traz uma certa surpresa. Às vezes acontecem coisas na vida que a gente não esperava e de repente é aquela surpresa. Então, a gente pode pegar esse elemento e trazer como um gerador de humor para uma crônica que a gente vai escrever. Antes de encerrar essa leitura dessa crônica aqui, eu só queria abrir um parênteses para falar de uma crônica que eu escrevi, que está no podcast, que está aqui na descrição, né, em que eu estou lendo o livro Simples Assim, todinho. Tem a leitura de uma crônica que se chama O Presente. No momento em que eu leio essa crônica para os meus alunos, que eles, ou qualquer leitor, né, lê essa crônica, eles costumam me perguntar assim, mas isso não aconteceu. Aconteceu de verdade? A crônica narra um fato em que um pai quer contar para a mãe que está grávida o presente que ele comprou para o bebê que ainda nem nasceu. Então os dois estão ali conversando. Qual será o presente, a grande surpresa que ele vai fazer para a mãe que está grávida, prestes a ganhar um neném? E o presente que ele dá para o bebê é algo totalmente inusitado. Eu nunca tinha visto um pai na minha vida dar um presente desse para um filho que ainda nem tinha nascido. E quando uma amiga minha me contou essa história, que é real, que aconteceu com ela, eu fiquei perplexa. Eu falei, como assim? E pensei, não posso perder a oportunidade de escrever essa crônica de humor com um elemento surpresa, igual o Moacir Scliar trouxe aqui. Então, depois que acabar esse vídeo, você vai lá conferir essa crônica também, que está muito legal. E aí, se te passar, né, pela cabeça assim, mas isso aconteceu de verdade, Julieta? Aconteceu. Assim como o Moacir Scliar escreveu essa crônica baseada numa notícia de jornal. Eu escrevi a crônica baseada no que a minha amiga me contou, surpresa, né, pelo que havia acontecido. Então vamos ao final da crônica? Sou seu marido, retrucou ele. E você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei, não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu e agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? Quer que eu perca o meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando seu cartaz. E assim ele encerra, né, a crônica dele, sem fazer um desfecho. E nós, leitores, podemos, então, criar qual terá sido o desfecho. Será que ele conseguiu receber da esposa? O que aconteceu depois? O que você acha? Deixa aqui nos comentários como você escreveria o final dessa crônica.
E olha como ele usou as marcas de tempo e lugar que revelam os fatos cotidianos, né? O agora, de um lado para o outro. E o Moacir Scliar escreveu essa crônica em 2001. Ela está, né, no livro O Imaginário Cotidiano, que foi publicado pela Editora Global em São Paulo. E é isso, então vamos fazer um grande resumo sobre tudo isso aqui que a gente falou, condensando tudo aqui nesse resumo. Olha, quais são as marcas do gênero? O gênero que tem o objetivo de narrar de forma significativa e pertinente um aspecto do cotidiano deve trazer um flagrante, né? Captar um momento, um detalhe, um episódio do cotidiano. Ele tem que trazer um tempo cronológico curto. O fato que a gente vai narrar tem que ser curto. Quanto tempo terá durado esse fato que o Moacir Scliar narrou? Né? Uma tarde. Apenas isso. A crônica tem que trazer uma linguagem simples, espontânea, quase uma conversa informal. Tem que gerar ali uma intimidade com o leitor. E para isso o narrador ele pode se valer como narrador personagem e usar os pronomes eu, ele, ela, eles, né? O pronome eu e nós, que é a primeira pessoa tanto do singular ou do plural, e ele, ela, eles, você, que representam a terceira pessoa do discurso. E também, né, toda crônica precisa assumir um tom, seja de ironia, seja de humor, seja lírico, né, poético, seja reflexivo, de suspense, crítico. A crônica também ela precisa trazer elementos narrativos, né, claro, ela vai narrar, ela é um gênero que narra, então ela vai trazer elementos narrativos, e esses elementos precisam ser trazidos de forma breve. Se eu vou trazer ali o tempo, o lugar, o personagem, trazer de forma breve, sem prolongar muito nas descrições. Posso ou não trazer um elemento surpresa, posso ou não trazer um conflito. O desfecho, né, o final, ele pode ficar aberto ou não. O escritor pode escolher. O diálogo ele precisa ser um discurso direto, para quê? Para agilizar as ideias e para aproximar o leitor do texto. O título precisa ser instigante, para mobilizar o leitor para a leitura, e o estilo é livre, sutil, refinado, né? Não é porque é livre que a gente vai escrever de qualquer jeito, nós vamos fazer toda refinada a nossa crônica. E a crônica, ela não tem a objetividade da notícia do jornal, então quando a gente trouxer o fato do cotidiano, a gente não tem que ficar também trazendo todos os detalhes como uma notícia traz, né? Viram que o Moacir Scliar não trouxe nenhum nome das personagens. Então a gente não precisa de trazer nome, idade, não precisa de trazer o nome da cidade, onde ocorreu, nada disso. A crônica então fica distante de uma notícia de jornal. Primeiro porque ela não vai trazer os detalhes, né, do fato que ela vai narrar, e segundo também porque ela vai pegar algo do cotidiano em que é mais comum de acontecer, diferente da notícia de jornal, que vai tratar de algo mais diferente, surpreendente, né? Que não acontece com todo mundo o tempo todo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, né, sobre a crônica, desse aulão sobre crônica. E é isso, né? Curta, compartilhe se você gostou, distribua aí esse vídeo para que a gente possa formar mais leitores e escritores competentes. Muitos podem mais do que um, então vamos fazer essa força do conjunto. Eu ajudo vocês daqui, vocês me ajudam daí, porque não é fácil também a gente gerar um conteúdo, e você compartilhar vai fazer com que o YouTube, né, se você clicar, deixar um like aí, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é significativo para os alunos e pode continuar girando e chegar a todos os alunos que precisarem desse conteúdo. Então é isso.